E aí galera, como é que vocês vão? Esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre o SBotix e vamos então continuar de onde a gente parou. Eu acabei de abrir o programa e aqui nós temos a pista que foi feita lá no programa anterior e agora é a hora da gente realmente fazer com que esse robô consiga seguir essa pista. Então aqui nós estamos naquele mesmo cenário de antes, e temos o início e o fim. Então vamos lá, eu quero fazer o robô seguir linha. E como é que eu faço para seguir linha? Eu posso usar uma função que, caso você tenha dúvida, lembrando, você vem e checa aqui na minha biblioteca de funções, mas eu tenho um específico aqui para conseguir enxergar a cor que eu estou vendo no chão. E essa função é a função cor. Olha só. Agora, entre parênteses, a gente tem que colocar qual é o número do sensor que a gente está olhando. Porque, como eu falei, cada robô tem mais de um sensor. Então, a gente volta aqui no tutorial e na aba de sensores, a gente consegue ver então que sensor é de cada lugar. Só tem um detalhe que você tem que levar em consideração, que o sensor número 1 é sempre o sensor que está mais à direita do robô. Como esse robô aqui tem 5 sensores apontando para o chão, então o número 1 vai ser o mais à direita e o número 5 vai ser o mais à esquerda. E aí nós temos ainda o número 6, que é o sensor que aponta para frente. E aí observe também que esse outro robô segue a mesma lógica. O mais à direita é o número 1 e o mais à esquerda é o número 2. Mesmo vale para esse, o mais à direita é o número 1, o mais à esquerda é o número 5. Então em todos os robôs isso aí é válido. Então voltemos para a mente da programação. Então se eu escrever o sensor de cor número 1, eu vou estar querendo acessar o valor do sensor mais à direita do robô. E como o robô que eu estou mexendo é o do exército, que tem 5 sensores de cor apontando para baixo, eu posso então ler 2 sensores de cor só para o lado direito, sendo que o sensor número 1 ele vai estar mais externo e o sensor número 2 ele vai estar mais interno. Eu vou usar somente o sensor de cor número 2 e o sensor de cor número 4. Sensor de cor número 4. Agora vamos botar essas funções para serem usadas de alguma maneira. A gente vai então, para poder fazer o robô tomar decisões de acordo com a cor que ele está enxergando, usar um laço condicional. O que é um laço condicional? É uma estrutura de código que faz com que a gente só consiga executar um trecho de código se determinada condição for verdadeira. Então a gente declara aqui nessa linguagem do SBotix a seguinte maneira: se condição, então chaves. O que eu estou dizendo aqui? Se a condição que eu colocar aqui, dentro desses parênteses, for verdadeira, então eu vou executar tudo o que tiver dentro dessas chaves. Essas chaves aqui servem para delimitar o território em que as instruções vão ficar. Se eu não colocar essas chaves, o meu robô não vai saber quando é que termina e quando é que começa as instruções que eu só vou executar caso a condição seja verdadeira. Então, qual é a condição que eu posso colocar aqui? Posso colocar da seguinte maneira: se o sensor de cor número 2, e aí eu não preciso mais deixar eles aqui, porque aqui eles não estão sendo de utilidade nenhuma, mas se o sensor de cor número 2, que lembrando é à direita do robô, se o sensor de cor número 2 ele for igual a branco, ou seja, se eu estiver vendo a cor branca, então eu vou fazer alguma coisa. Só que lembre, a gente não quer que o robô veja somente um sensor de cor. A gente quer que ele veja os 2 sensores de cor, tanto o que está mais à direita quanto o que está mais à esquerda. Porque aí dessa forma ele consegue descobrir para que lado ele vira. Então, idealmente, a gente precisa ter as 2 condições. E a gente pode colocar essas 2 condições fazendo outro parênteses aqui e colocando cor número 4, que é o da esquerda, e estiver vendo branco, por exemplo. A gente está basicamente perguntando o seguinte: se o sensor de cor número 2 estiver vendo branco e o sensor de cor número 4 também estiver vendo branco, então a gente vai fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, no caso, pode ser andar para frente. Concorda comigo? Porque se eu estou vendo branco nos 2 lados, eu vou para frente. Agora, algumas informações a mais que você deveria saber. Quando a gente está executando uma instrução condicional, a gente está sumariamente fazendo uma pergunta aqui nessa parte. A gente está perguntando se o sensor de cor número 2 está enxergando a cor branca e se o sensor de cor número 4 também está enxergando a cor branca. Se a gente está fazendo uma pergunta, a gente precisa usar 2 símbolos iguais.
e não apenas um. E é por isso que nessas duas situações aqui que nós estamos lidando, eu estou colocando 2 iguais para cada um. A gente precisa levar em consideração que a estrutura desse laço é se, entre parênteses, a condição que eu quero, e então alguma coisa entre as minhas chaves. Agora, e perceba que eu não tenho uma igualdade entre o que está escrito aqui e o que está escrito aqui, porque nesse caso a minha condição toda está entre parênteses, enquanto aqui eu tenho 2 grupos de parênteses, um para a primeira condição e o outro para a segunda. Se eu quero que isso funcione e que o robô entenda que eu quero que ele leve as duas condições aqui a sério, então eu preciso colocar mais um parênteses englobando todo mundo. E aí eu passo a ter esse formato aqui. Condição e condição. Isso aqui é perfeitamente aceitável, considerando que eu tenho esses parênteses a mais. Beleza? E quais são as outras condições que eu tenho que abordar? As outras condições possíveis ali são se o sensor de cor número 2 ele estiver vendo branco e o sensor de cor número 4 estiver vendo preto, isso só pode significar que eu tenho uma curva para a minha esquerda. Afinal, o sensor de cor da esquerda, que é o número 4, está enxergando preto. Então, dessa forma, a gente vem aqui e coloca que a gente quer que ele vire para a esquerda. E aí a gente precisa da última condição. Eu vou simplesmente copiar e colar aqui, que é, se o sensor de cor 2 ele vir a cor preta, e o sensor de cor número 4 ele vir a cor branca, então ele vai virar para a direita. Então, desse jeito aqui, a gente já tem as premissas básicas de comportamento do robô, que são, se ele vir a cor branca nos dois lados, ele vai para frente, afinal não tem curva. Se ele vir a cor preta no lado direito, ele vai virar para a direita. E se ele vir a cor preta na esquerda, ele vai virar para a esquerda. Então, a gente pode salvar e enviar para o robô. Ele compilou direitinho, aparece aqui a informação de que foi compilado com sucesso. Então a gente pode vir aqui em testar a rotina e botar para rodar. E perceba que nada aconteceu. Por que que nada aconteceu? Porque eu esqueci uma coisa muito importante. Lembre-se, eu começo no início e eu termino no fim. Quando chega no final, o robô simplesmente para de se mexer. Então, se eu passei por todas essas condições e eu só mandei isso acontecer e não coloquei nenhum intervalo de tempo, então o robô ele vai fazer isso por um período tão curto que para a gente vai parecer que ele está parado. Então a gente precisa fazer algo a respeito, porque na verdade a gente quer que o robô fique executando essa instrução infinitamente, enquanto ele estiver ali na parte de baixo pelo menos. Então o que a gente tem que colocar a mais nesse código? A gente tem que colocar uma estrutura que a gente chama de loop, que é basicamente a repetição por tempo indeterminado. E aqui no nosso código a gente pode fazer usando a seguinte estrutura. Farei, abre chaves e, obviamente, se eu abrir uma chaves, eu tenho que fechar aqui embaixo. Então, tudo que eu colocar entre essas chaves vai ser executado enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, se eu quero que isso se repita por um tempo indeterminado, é só colocar alguma condição aqui que sempre vai ser verdadeira. E que condição eu posso colocar, por exemplo? Eu posso dizer que 1 é maior que 0. Afinal, essa é uma possibilidade. Então, se 1 é maior que 0, e sempre é maior que 0, eu vou fazer essa condição aqui. Então, eu vou ficar preso infinitamente nesse loop, fazendo essas condições de seguir para frente, ou então virar à esquerda, ou então virar à direita, dependendo do que eu estiver enxergando no meu sensor. Beleza? Então, eu vou salvar aqui no robô, vou compilar e enviar, e ao apertar em testar a rotina, eu consigo ver se o robô vai funcionar ou não. E vamos botar a rotina para ser testada. E aí... Opa! Olha só, ele conseguiu fazer. Vamos voltar aqui no ambiente da programação.
E vamos dar uma olhada nas cores que o robô está enxergando. Como é que a gente faz isso? A gente tem um recurso aqui no nosso software que se chama console, esse daqui. E quando você aperta nele, uma tela preta aparece aqui embaixo. Nessa tela, a gente consegue escrever informações em tempo real que o robô está enxergando enquanto processa a informação. Então, para escrever alguma coisa naquela tela, eu só preciso usar a função escrever. Olha só. E aí eu preciso especificar duas coisas. Primeiro em que linha eu quero escrever, que no caso são 3 linhas possíveis, portanto eu vou colocar o número 1, que é a primeira de todas, e aí depois eu coloco a informação que eu quero ler, que no caso é a informação do sensor de cor número 2. Vou até botar um comentário aqui para não esquecer. Escreve no console a cor que o sensor 2 enxerga. Olha só. Então assim eu consigo lembrar o que está acontecendo. Então eu vou escrever nessa primeira linha o valor do sensor de cor número 2 e a mesma coisa aqui na linha número 2 eu vou escrever o valor do sensor de cor número 4. Fechou? Então se eu fizer isso, e lembre-se, tem que ser dentro do Farei, não pode ser fora, porque senão ele não vai ficar atualizando a informação. Então se eu escrever desse jeito eu sei exatamente o que está acontecendo. E vamos lá então, salvamos, compilamos e enviamos. Vamos então testar a nossa rotina de novo. E aí a gente consegue acessar aqui o console e perceba que o robô está enxergando as cores direitinho. Preto e branco, preto e branco. E aí ele está virando para a direita porque ele está vendo a cor preta no sensor da direita, justamente. No momento em que ele vir 2 brancos, ele vai simplesmente andar reto. Perfeito. Bom, jovens, a gente vai parando por aqui. Se você ficou com dúvidas e é um dos meus alunos, é só me mandar uma mensagem. Agora, se você ficou com dúvidas e não é um dos meus alunos, deixa escrito aqui nos comentários o que você não entendeu e eu vou tentar responder assim que eu conseguir. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.